Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, pertinente ao nosso momento histórico atual e que eu tenho plena certeza vai mais uma vez engrandecer a sua vida, fortalecer a sua fé, agregar mais esperança e principalmente direção. Eu tenho feito uma série de vídeos onde eu tenho procurado me desdobrar a oferecer o melhor para o reino e para você, por amor a Deus e por amor a vocês que já são uma extensão da minha família. E hoje nós vamos falar sobre um projeto secreto e procuram realmente camuflar muito bem ele, e eu vou explicar melhor sobre esse projeto no livro A História de Mitri, tá? Não no tomo 1, mas na trilogia, no decorrer da trilogia, eu vou dispor com mais detalhes a respeito desse projeto que remonta à década de 50, tá? E esse projeto, vou colocar ele aqui, e esse projeto é denominado MK Ultra. Talvez você não tenha escutado falar desse nome, mas agora nós vamos falar do MK Ultra e das possíveis consequências da implementação do 5G, né? Do 5G. Existe uma grande preocupação por parte das Forças Armadas, inclusive, pela implementação do 5G, que tem como seu alvo, como sua meta, né, 2023, a tecnologia 5G já vai estar disponível para todo o planeta, inclusive no Brasil. E é curioso que aquele comercial do Itaú, né, que eu comentei já em alguns vídeos, ele vai correndo no tempo assim, e ele fala Feliz 2018 e vai correndo no tempo e vai até 2023, né? E curioso que numa das cenas foram feitos 2 comerciais. Num deles, né, vai terminar com uma mulher com os braços cruzados para cima, como que amarrada, como que impotente diante de uma situação. E numa outra versão desse comercial vai mostrar uma mulher e lá atrás dela, em 2023, um prédio em escombros, né? Ele não está demolido, ele está como se fosse atacado por uma energia radioativa. Então, 2023, para o satanismo, isso eu já falei na série de vídeos Final dos Tempos e também no Despertar do Dragão, né? Existe uma data limite para eles. Então eles têm vários planos, eu já falei isso antes, tem plano A, plano B, plano C, porque o Satanás ele procura calcular as variantes diante de um contexto, ele não é onipresente, então ele cria vários planos e ele tem 9 preparados para serem o anticristo. E dentre esses planos, falhou um, ele entra em ignição outro, falhou outro, ele entra com outro, né? Mas eles têm como meta principal, né, o alvo deles é 2023. Se vai acontecer ou não, pertence a Deus. Mas a minha parte é te anunciar e te preparar para a guerra, não mais para a batalha, mas eu tenho falado isso com bastante ênfase, para a guerra. E existem muitos mistérios no nosso mundo ao redor, tá? Nós vamos falar sobre alguns deles, né? Vamos começar a entrar. Existem muitos mistérios no nosso mundo. A gente vê pessoas desaparecidas. O índice de pessoas desaparecidas no mundo não é falado para você nos números reais, tá bom? Para não alarmar a população. A gente vê alguns casos que ganham notoriedade, como a irmã do Vitor Belfort, como por acaso o caso daquela menina Madeleine, ou Madeleine, né, que sumiu num resort em Portugal, né, de pais ricos, um local luxuoso, e não descobriram exatamente o que aconteceu, há suspeitas, mas ninguém descobriu exatamente. Aqui no Brasil nós também temos o caso da Marielle Franco, que ninguém sabe quem é que foi, quem que mandou executá-la, né? Temos o caso do Fernando Collor, né? No Fernando Collor de Mello, né, foi a esposa dele, a Rosane, né, ela chegou a falar num programa do Fantástico que havia magia negra na casa da Dinda. Magia negra na casa da Dinda. E o Collor participava dos rituais de magia junto com seus principais assessores. E hoje ele é senador, hein? Então a própria ex-mulher do presidente brasileiro, Fernando Collor de Mello, ele ficou governando o nosso país entre 1990 e 1992, onde ele quase entrou no impeachment, né? Ele renunciou de última hora,
A Rosane, então, confirmou em entrevista, né, no programa dominical Fantástico, que ela também algumas vezes participava de rituais, mas ela não participava de todos. No entanto, ela não informa como eram esses rituais. Ela manteve segredo disso, tá? Mas fato é que haviam rituais de magia negra no alto escalão do nosso país. Na presidência havia magia negra, bruxaria. Imagino que não tenha mais, né? Se o presidente faz parte de rituais de magia negra, imagino o que não tem por baixo do pano, né? E Rosiane ainda aproveita gozado que ela aproveitou até a Rosane, né? Ela aproveitou até a ocasião no Fantástico para reclamar que ela recebe 18 mil de pensão, e isso é muito pouco, porque o que o Collor roubou, quer dizer, tudo bem, vai, se a gente parar para pensar o que roubaram agora, né, na Operação Lava Jato, o Collor virou assim um trombadinha, né? Um batedor de carteiras, né? Porque tudo está cifra de bilhões, né? Bom, eles então, Collor e um grupo de mais alto escalão deles participavam disso. Aí o que acontece? O PC Farias, que era um arquivo vivo, que era o tesoureiro do Collor, morre de maneira súbita, né? Dá a impressão de um crime passional, né? Mas aí um legista, o Badam Palhares, se não me falha a memória, ele diz que pelo ângulo, pelo trajeto do projétil, não, foi um assassinato. Abafam o caso, não se fala mais nisso. Ulisses Guimarães, o principal articulador do impeachment de Collor, desaparece, nem o corpo encontram, né? E o que falar então de Tancredo Neves? Não tem uma foto dele na enfermaria do hospital. Só recebíamos boletins por aquele que representava o governo. E a renúncia de Jânio Quadros, né? Jânio Quadros chegou a falar: forças ocultas me obrigam a renunciar. Nunca ele explicitou quais foram essas forças ocultas, né? Nunca ele falou sobre isso. E o que dizer então do prefeito Celso Daniel, assassinado em janeiro de 2002? Foi pauta inclusive de investigações da Lava Jato. Meu irmão, minha irmã, tem uma máfia ao nosso redor. Existe uma grande máfia no nosso país, no Brasil. E eu vou dizer para vocês quem está no controle dela, tá? Essa máfia entrou em nossas igrejas, entrou nas igrejas também. É porque os nossos pastores, muitos líderes, não são todos, graças a Deus, né? Existe o remanescente fiel, mas uma esmagadora maioria fez aliança com esses homens, com esses lobos, fizeram um pacto com lobos. E aí começam a ensinar ao povo um evangelho contaminado, carregado de doutrina humana e doutrina de demônios, porque estão fazendo pactos de alta magia nos altos escalões, tá bom? E isso não é algo específico só do Collor, não, tá? Outros presidentes também fizeram isso, tá bom? Então misturou em nosso meio doutrina humana, doutrina de demônio, e além disso estão envenenando a população. Você e eu estamos sendo envenenados todos os dias. No Brasil, a cada ano, cerca de 500 mil pessoas são contaminadas, segundo o Sistema Único de Saúde, o SUS. Estimativa feita pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, os brasileiros estão consumindo alimentos com resíduos de agrotóxicos, né? Muito acima do limite permitido, ingerindo substâncias tóxicas, inclusive tóxicas não autorizadas. Eles estão utilizando agrotóxicos, pesticidas, né, engenharia genética, e nós estamos consumindo isso, e isso causa um efeito em nós, que vai favorecer o que nós vamos explicitar para você do projeto MK Ultra. Precisa de alterações genéticas, né, para que as ondas HAARP possam implantar na sua mente pensamentos, né? Obedeça esse homem, faça o que ele diz, ele é o Messias, né? Então, eles estão aprimorando as técnicas de neurolinguística, as técnicas de manipulação de massas, por isso muitos pastores estudam psicologia, né? Então, acima do limite permitido. Em outubro, né? Isso do ano passado, estou gravando esse vídeo em 2019, a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, revelou que 36% das amostras analisadas de frutas,
verduras, legumes e cereais estavam impróprias para o consumo humano, porque traziam substâncias proibidas e acima do limite no Brasil, né? Além de ser proibido no Brasil, acima dos seus limites, né? Tendência crescente, e está crescendo isso nos últimos anos, está aumentando cada vez mais. E isso foi um número divulgado, tá? Não é um número que eu acredito que não é um número oficial, é um número apenas divulgado. Os agrotóxicos afetam a saúde dos consumidores, né? Moradores do entorno das áreas da produção agrícola ou que aplicam os agrotóxicos são atingidos por esses resíduos e essas pulverizações feitas nas plantações. Mesmo frente a esse quadro, pasmem, a mais dramático do que isso é a ofensiva ao agronegócio e à sua bancada. Existe uma grande ofensiva contra você proibir, né, agrotóxicos proibidos, né, no agronegócio e dentro de bancadas, dentro da Câmara, tá? Então, na bancada ruralista, para aprofundar a desregulamentação de processo de registro no país. Ou seja, nós não queremos regular, não queremos estar nivelado com países da Europa, nós queremos sim usar produtos contaminados para contaminar a população, porque é interesse da máfia, tá? Então a bancada ruralista, ela tem aí a sua meia-culpa nessa história também, tá bom? Hoje o milho é transgênero, ele está modificado, é transgênico, está modificado, a soja está modificada, né? Hormônios tem no leite, hormônios nós temos nos ovos, então está tudo geneticamente modificado, né? Então quando nós vemos tudo isso, isso cria um clima favorável que pode não acontecer nada com você, mas na próxima geração vai nascer uma mutação genética, né, no cérebro, e você vai ser o melhor receptor das ondas HAARP, o que vai facilitar a introdução do projeto MK Ultra aplicando na população global, né? Então vamos entender bem. Primeiro, a população terá que ser diminuída. Já falamos na série de vídeo Fim dos Tempos, das pedras da Geórgia, a intercalação de Stonehenge, Machu Picchu, maias, incas, astecas, etc, né? Então, olha só o que mais está ocorrendo ao nosso redor. Estão tentando, né, desmoralizar o Moro. Né? O Moro que tentou moralizar o país, estão tentando desmoralizá-lo, desmoronar o Moro. Por quê? Porque eles estavam chegando muito perto. Uma vez um delegado falou para mim que tem certos casos que ele parece que está chegando perto do fim, que ele vai fazer o desfecho. E de repente some, como se fosse uma névoa, eles perdem as pistas, né? Então existe uma máfia trabalhando por trás disso, né? O delegado da Lava Jato, não sei se vocês lembram, é que a mídia muda a notícia, fala de futebol, o povo esquece tudo, né? Mas é bom lembrar vocês, o delegado da Lava Jato, né? Ele estava fazendo, era um dos principais, era um dos delegados da Lava Jato, melhor dizendo, e ele estava interessado em descobrir quem foi o mandante, né, do assassinato da Marielle Franco e do seu motorista. Ele estava muito perto de resolver essa questão. Ele chegou muito próximo. O que fizeram? Mandaram ele, né, para fazer um intercâmbio na Itália. Vai até para a Itália. O nome desse delegado era Lages, delegado Lages, né? Então ele não vai participar da segunda etapa da apuração do crime. Não deixaram. Ele vai fazer um intercâmbio na Itália de 4 meses, pelo menos, para saber como é que funciona a máfia italiana. O que tem a ver a máfia italiana com a máfia brasileira? Não tem nada a ver. São coisas bem diferentes. Um outro fenômeno curioso, tá? Tô dando aqui um preâmbulo geral de tudo, dando um panorama para você. São pássaros que simplesmente caem do céu, caem como folhas. Se você está assistindo uma série da Netflix chamada Dark, acontece esse fenômeno. Mas isso é a arte imitando a vida, porque isso é real, né? Isso aconteceu no mundo inteiro, esse fenômeno, e não há explicação para isso, não tem explicação. Ninguém sabe o que é. Independente do que você pensa, existe aí uma causa sobrenatural, ou seja, além do natural, além da nossa compreensão. Muitas pessoas disseram, né, houve polêmicas e várias teorias surgiram. Uma dessas teorias é que havia um objeto camuflado no céu, né, e as aves voaram contra esse objeto camuflado no céu.
né? Como se fosse um OVNI, alguma coisa, e bateram nessa coisa. Não, mas não foi isso. Aconteceu no mundo inteiro. E muitas dessas instâncias, no passado, descobriu-se que nenhuma dessas aves sofreu algum trauma ou contusão. Então, quando foram investigar essas aves, elas não tinham trauma, não tinham contusão, não tinham envenenamento, não foram intoxicadas. O que elas tinham eram fraturas pela queda ou pela colisão uma com as outras, mas nada que pudesse assim explicar o porquê da desestabilização delas em pleno voo, né? O que fez com que elas se desequilibrassem? Não foi uma nem duas, foram centenas de aves, centenas, né? Então é uma coisa um tanto quanto interessante, né? Bandos de um tipo de pássaro chamado estorninhos, deve ser um estorvo os estorninhos, né? Eles criam padrões coreográficos, semelhantes às andorinhas, né? Padrões coreográficos, faz uma coreografia no céu, né? E eles de repente começaram a perder o equilíbrio e misteriosamente centenas caíram para a morte. E depois de colidirem uns com os outros. Os pássaros começaram a cair no céu num fim de semana, em um dia 27 de janeiro, deixando uma pilha de cadáveres minúsculos nas ruas e calçadas. Em Porta Pia, um dos portões de Roma. Em outros bairros, os moradores tiveram que andar na ponta dos pés sobre os corpos de pássaros caídos, enquanto os motocicletas se arriscavam a derrapar sobre os cadáveres esmagados pela passagem de carros, né? Depoimento de uma pessoa. Era como um filme de Hitchcock. Havia muito sangue e o cheiro se tornou horrível, disse Paolo Peroso, né, chefe da Associação de Residentes de Porta Pia. Exames iniciais nos pássaros mortos excluíram a possibilidade de envenenamento ou de doença. Disse Francesca Manzia, chefe do Hospital de Administração pela Liga Italiana de Proteção de Aves, ou seja, não é uma leiga, tá? Então não tinha intoxicação, não tinha veneno, não colidiram com nada, simplesmente caíram do céu. Achamos que eles estavam em plena saúde, estavam com boa saúde. Ela examinou, mas sofreram trauma. Os traumas que eles sofreram foi da queda, né, e colisão um com os outros. Então havia alguns ossos quebrados. Isso também aconteceu em Utah, nos Estados Unidos, e em outros pontos do mundo também. E essa mesma pesquisadora, essa italiana, a Francesca Manzia, disse que ninguém sabe a verdadeira causa da morte. Realmente é um mistério, admitiu ela, é um mistério. Nós não sabemos o que causou isso. E isso aconteceu no mundo todo. Só que abafa o caso. Não vamos falar nisso. Vamos falar de futebol, fala de futebol, o povo esquece, põe o futebol, põe a bola rolando, faz uma Olimpíada aí, faz um pão e circo, né? Aí tudo bem, né? Então, se você assistir a série na Netflix, da Dark, que fala um pouquinho sobre isso, e o The Rain, a chuva, minha pronúncia deve estar uma porcaria, né? Então, a chuva, também você vai ter uma ideia sobre como é que poderá funcionar esse sistema de eliminação da população mundial. Isso tudo é produto das ondas HAARP, gente. Eu já falei disso em outros vídeos. Essas são as ondas HAARP. É real, não é boato. Estados Unidos tem, Rússia tem, Brasil tem, né? Tem ondas HAARP, e esses rastros químicos no céu estão soltando óxido de bário, óxido de alumínio, cuja sigla vai ser Baal, né? Do bário Ba, do alumínio Al, estão disparando, bate na ionosfera, reflete para a Terra e vem no mesmo comprimento de onda cerebral nosso. Pode influenciar o comportamento, pode deixar você melancólico, triste, deprimido, eufórico, com raiva, né? E o projeto MK Ultra, ele tinha algumas coisas interessantes nele que a gente vai falar nesse vídeo também. E o que dizer da tecnologia 5G, né? 5G, sim, quando se fala em HAARP, não dá para eu sumariar o que é o HAARP aqui em poucas palavras, mas eu fiz questão de colocar em detalhes o que é HAARP, o que são os rastros químicos e o planejamento global para as plataformas do anticristo nessa trilogia aqui, ó. Quilain, tá? Quilain é o primeiro, tá? O segundo vai ser o Nephilim, e o terceiro, fechando a trilogia, Icarim,
tá? Tá refletindo aí, né? Icarim, ó, Icarim, tá? Então esses 3 livros aqui vão explicar para você tudo sobre HAARP, sobre rastros químicos, sobre armas biológicas, sobre o funcionamento desse organograma do satanismo. Vai estar tudo ali. Eu estou protegido pela ficção, né? Ficção, pronto, acabou, né? Mas você vai ler e você vai perceber que tem coisas ali que não são ficção. Na verdade, é baseado em fatos reais. É que nem o Titanic. Titanic afundou, fato. Né? Aí toda a dramatização é criada, mas eu me baseei em muitos fatos reais ali. Essa tecnologia 5G que está para chegar, ela vai chegar em 2023. Olha que curioso, justo a data lá do Itaú, que coloca no comercial 2023, que também coincide com a data limite da Irmandade de preparar as plataformas para o governo do Anticristo. Começaria aqui, segundo a Irmandade, tá bom? O que nós poderíamos chamar de tribulação. Não é a grande tribulação, mas a tribulação começaria em 2023, para ser mais preciso, setembro de 2023, dia 23 de setembro de 2023, na festa da primavera do satanismo, tá bom? Então, na entrada da primavera do hemisfério sul no Brasil, dia 23 de setembro de 2023, começaria então algo chamado, que a gente entende como tribulação, tá bom? E depois vai vir a grande tribulação, são 3 anos, né? São um período de 7 anos, dividido em 2 partes, tribulação e grande tribulação. A tribulação 3 anos e meio e a grande tribulação mais 3 anos e meio. Eu já falei isso nos vídeos anteriores, você vai lembrar, né, o que Deus tem como planejamento aí. Igualzinho a data. Engraçado que o Itaú, que fez a propaganda, é uma palavra em tupi-guarani que quer dizer pedra preta, né? Pedra preta. Curioso, né? O Banco Santander, cujo símbolo é uma pira de fogo, será que tem algo a ver com os filhos do fogo? Né? Ele dá total apoio à tecnologia biométrica, ao biochip. Total apoio ao biochip. Ele é um dos principais incentivadores do biochip, né? E uma coisa curiosa aí, né? Em 27 de março, a Marinha dos Estados Unidos, né, tornou público um memorando dirigido à Comissão Federal de Comunicações, FCC, sigla em inglês, no qual se alarmava sobre a velocidade da implementação do 5G no país. O documento, baseado em estudos prévios da NASA, ou seja, não é estudo prévio de qualquer mané, é da NASA, né, da Agência Nacional Oceânica e Atmosférica, a NOAA, né, adverte sobre a degradação dos sistemas de previsão meteorológico. Então a tecnologia 5G pode afetar a nossa previsão meteorológica. E olha o impacto que isso pode causar. Você pode dizer que não, mas olha o impacto. Podem sofrer essas alterações meteorológicas, a gente não vai conseguir fazer a leitura correta. Não fazendo a leitura correta, o que vai acontecer? Existem preocupações com as Forças Armadas, já que as ações militares, navais e aéreas dependem muito dos prognósticos climáticos para serem realizadas de modo seguro. Então isso atrapalha numa guerra, né? Isso atrapalha também diretamente na questão comercial. 90% do alimento, né, que você come é transportado por navios, né, 90%. E você precisa de uma previsão climática calibrada, ajustada, para poder estabelecer as rotas para esses navios. E se a tecnologia 5G atrapalhar ou influenciar essas rotas, né, vai ser mais difícil a navegação. Esses navios estariam mais sujeitos a pegarem tempestades, a sofrerem naufrágios. Eu fico imaginando, aqui no Brasil, nós tivemos tivemos a greve dos caminhoneiros, né? E durante pouco tempo virou um caos. O Brasil virou um caos, né? Pelo menos São Paulo, prateleiras de mercado vazio,
fila em poço de gasolina, aquele negócio, por causa só dos caminhoneiros. Agora imagina 90% do alimento que gira no mundo inteiro, que depende de navios, dos portos, de containers, que por sua vez depende das previsões climáticas. Da mesma forma, as estratégias militares também dependem das condições climáticas para você poder elaborar uma boa estratégia, né? Então, a tecnologia 5G, ela cria um impacto militar e cria um impacto ambiental também e na nossa convivência, né? No nosso dia a dia também, melhor dizendo. Um general das Forças Armadas da Marinha Brasileira chegou a dizer o seguinte: não podemos prejudicar a previsão climática e retroceder aos níveis dos anos 1970. Não podemos retroagir, né? Milhões de americanos vivem ameaçados por furacões, né, tornados e outros eventos climáticos extremos. Sem a previsão disso, olha, a gente prevendo, sabe, vai chegar um furacão daqui 3 horas em tal lugar, né? Já tem problema. Agora imagine se a coisa for completamente imprevisível. Muita gente vai morrer, né? Muita gente vai morrer. E o efeito dessas ondas 5G vai atingir principalmente o quê? As áreas urbanas, onde há maior concentração de pessoas, né? Então, fique atento a isso aí também. Em 2017, o furacão Harvey devastou todo o Golfo México, mesmo tendo a previsão, hein? Devastou tudo, né? E forçou o deslocamento de mais de 30 mil pessoas para abrigos emergenciais. As perdas materiais alcançaram dezenas de milhões de dólares, incluindo 2 milhões de barris de petróleo de refinarias afetadas na região. A outra questão, né, como já falamos, diz respeito ao comércio internacional, que depende 90% das previsões climáticas para que possa fazer uma navegação segura, né? Além do que, a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, ligada à Organização Mundial de Saúde, ela classifica desde 2011 que os campos eletromagnéticos da radiofrequência como possíveis carcinogênicos para seres humanos. Então, ficar com o celular muito tempo perto do ouvido poderia ser um agente que poderia lhe causar um câncer cerebral. A tecnologia 5G aumentaria amplamente essa exposição, né? Então, segundo, né, é um órgão oficial, não estamos falando de qualquer um, né? É a Agência Internacional de Pesquisa de Câncer, ligada também à Organização Mundial de Saúde. Então, desde 2011 eles já dão esse aviso. Então, é uma outra coisa para a gente para se preocupar. E o tipo de tumor, né, que isso daí causaria se chamaria algo como glioma. É um tumor extremamente agressivo que atinge o cérebro por uma exposição muito grande às ondas, né, do celular que você fica no ouvido. Agora, com o 5G, esse número vai ficar 5, 10, 15, 20 vezes maior, né? Vamos entender agora um pouco melhor o que significa o MK Ultra e o que tem a ver com tudo isso que a gente falou. Presta bem atenção nisso. Em 1975, integrantes do Congresso dos Estados Unidos começaram a ouvir, estupefatos, horrorizados, testemunhos e participantes de um ainda desconhecido programa secreto de controle da mente, empreendido pela CIA. Esse programa remonta à década de 50, por isso que a gente vai falar bastante na história de Mitre, né? No tomo 2, provavelmente, a gente já vai falar bastante sobre o MK Ultra. Era o principal serviço de inteligência do país, então, a CIA. E ela acaba divulgando, né, que eles estavam trabalhando num programa chamado MK Ultra, uma série de estudos e experimentos envolvendo drogas psicoativas, técnicas de tortura, hipnose, ferramentas médicas para tentar obter informações sem possibilidade de mentira por parte da vítima. Isso remonta desde a década de 50, tá bom? Em teoria, era para ter o controle mental de criminosos. É a teoria. O objetivo, criar agentes capazes de cumprir qualquer tipo de missão, né? Existe até uma anuência de governos para práticas satânicas, tá bom? Isso ninguém vai te falar, evidentemente. Existem altos escalões do governo, já que já tinha magia dentro do governo, né, na casa da Dinda, existe uma anuência do governo para que haja práticas satânicas e o governo protege
protege esses satanistas, protege, porque também dependem deles, eles confiam que aquelas bruxarias vai ajudá-los, vai blindá-los, vai protegê-los, né? Vai fazer eles serem bem-sucedidos. Além do que, né, isso quando a gente fala globalmente, também facilita o projeto MK Ultra, aí falando já dos Estados Unidos, né, falando da CIA, eles permitem também que haja, que as seitas satânicas se desenvolvam, porque eles querem estudar o comportamento das pessoas. Como é que elas reagem às ações, às palavras e às crenças, né? Então, como é que elas obedecem cegamente um líder? Você vê como é que as pessoas obedeciam cegamente, sem questionar Charlie Manson? Como é que as pessoas obedeciam cegamente, sem questionar o Osho, né? Eu vi um documentário na Netflix, fiquei chocado, né? Eles obedeciam cegamente, né? Quer dizer, aquele pastor que mandou matar todo mundo, fez um suicídio coletivo, né? Então, quer dizer, como é que pode, né? Isso aí é só oratória. Então, eles começaram a estudar esse tipo de comportamento. Qual é a neurolinguística? Qual é a expressão comportamental? O que essas pessoas estão... Quais são as crenças que podem mobilizar multidões a fazer exatamente aquilo que você quer que eles façam? Se você parar para pensar, o que existe em comum entre os irmãos John e Robert Kennedy? Inclusive, né, então os irmãos John e Robert Kennedy, o ex-Beatle John Lennon, assassinado por um fã, e o ativista negro Martin Luther King. O que tem esses 4 homens em comum? Segundo, né, algumas especulações, esses daí seriam assassinos, né, com a mente programada, programaram a mente deles, descobriram como programar a mente de uma pessoa, como uma espécie de hipnose. Não importa o que aconteça, ele tem que cumprir a missão, né? E ele foi lá e assassinou. Então, agentes treinados, com a memória implantada, né, com uma coisa, como se fosse um robô, foi lá com o objetivo de matar e matou. Né? Então, uma coisa curiosa, isso também é atribuído ao MK Ultra, é uma das suspeitas do MK Ultra. O MK Ultra ainda existe e continua em pleno desenvolvimento, agora muito mais sofisticado do que você possa imaginar. Com essas ondas HAARP, agora eles controlam muito mais. Esse programa teve início em abril de 1953 e deixou pelo menos uma vítima conhecida, o cientista americano Frank Oslon. 9 dias depois de participar de uma reunião com homens da CIA em novembro de 1953, Oslon se jogou misteriosamente pela janela do 10º andar de um hotel em Nova York. Foi uma morte improvável para alguém como ele, funcionário da Divisão de Operações Químicas do Exército Americano. Naqueles dias, Oslon vinha apresentando uma mudança brusca de comportamento. Sua personalidade marcante, sempre bem-humorada, havia dado lugar a sinais de depressão e sintomas psicóticos. As circunstâncias da morte de Oslon permanecem desconhecidas. Na semana anterior, ele e outros cientistas haviam participado de uma reunião com Sidney Gottlieb, então o diretor técnico da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, e também chefe do projeto MK Ultra. Por que então que Oslon foi escolhido? Porque ele teria descoberto que a CIA estava usando prisioneiros nazistas nas experiências de controle mental. Indignado, ele ameaçou abandonar o projeto MK Ultra. O problema é que Oslon já sabia demais. Ele era um arquivo vivo, assim como o PC Farias também, Então, queima de arquivo ou não, o fato é que Oslon foi uma das primeiras cobaias que nós conhecemos do MK Ultra, que realmente ganhou uma notoriedade, uma suspeita recaiu sobre isso. O objetivo era bastante cruel. O serviço secreto pretende fabricar potenciais suicidas ou assassinos por meio da ingestão de substâncias mortais ou ondas eletromagnéticas que entram em simbiose com o nosso cérebro. Hoje, quando a gente fala em guerra, a gente pensa em bombas, torpedos, mísseis, não. A guerra hoje em dia está muito mais sofisticada. A guerra hoje, ela não depende necessariamente, se a Coreia do Norte quisesse atacar os Estados Unidos,
A artilharia dela pode não alcançar os Estados Unidos, mas ela tem outras maneiras, tem a guerra cibernética. Imagina só hackers entrando em computadores, né, e desgovernando todo o sistema de radares, né, de operações de guerra, né, de navios, de aviões comerciais ou aviões militares. Não, uma guerra cibernética seria algo terrível, sem contar com armas químicas e armas biológicas que existem aí, há várias, que você não faz nem ideia do que podem causar, né? Bem como pulsos eletromagnéticos. Tem armas que emitem pulsos eletromagnéticos e poderiam descalibrar radares americanos, né, ou qualquer outro radar. E também, além de desestabilizar, podem promover verdadeiros apagões em algumas regiões através de pulsos eletromagnéticos. Então hoje uma guerra seria mais cibernética. Imagina você causar um apagão, né, no aeroporto, um avião não aterrissa, você descalibrar um radar, como é que fica, né, o controle de bordo de um avião, né? Quer dizer, hoje a guerra cibernética e a guerra química são alvos assim muito palpáveis para a gente, né? São coisas muito próximas de nós. Quando a gente pensa naquela série A Chuva, é uma maneira fácil de se eliminar as pessoas, né? Então, quando os pássaros caindo, poxa, o que é isso? Eles estão testando as ondas HAARP, estão testando. Não é ficção, porque temos um fato para comprovar. Pode pesquisar. Pássaros que caíram no chão sem explicação nenhuma, ninguém sabe o que. Em vários locais do mundo, não foi num local só não. Se fosse num local só, você poderia criar N explicações. Mas no mundo inteiro, aí a coisa fica estranha, né? Então vamos lá. Quem é que manda nesse jogo? Quem que está no controle? Claro, o diabo e as suas hordas controlam os seres humanos. E por sua vez, esses seres humanos controlam outros seres humanos. Porém, o diabo, ele sempre vai depender do nosso livre-arbítrio. Então ele oferece a maçã, tá? Entre aspas, oferece a maçã. Oferece poder àqueles homens. E o homem parece essa ganância de poder, né? Aí ele pega, aceita a maçã. Né? Ele come ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o mal se aloja dentro do homem, transformando então num grande hospedeiro ali para o diabo poder trabalhar à vontade, né? Então, os Estados Unidos hoje, China, Coreia do Norte, Rússia, estão desenvolvendo cada vez mais a sua capacidade de ataque cibernético. Então, quem manda no jogo, nós já falamos, é o diabo e homens que ele controla. E por sua vez, esses homens controlam outros homens. Vale lembrar que no Brasil, quem manda não são políticos, quem manda não é o STF, quem manda não é o Senado, quem manda são os banqueiros. Você sabe quem é? Sabe a cara do dono do Banco Itaú? Não sabe, né? Você sabe a cara do dono do Banco Santander? Não sabe, né? Pois é, eles estão agindo às escuras, nas sombras que eles agem. É esses que movem os cordéis, tá bom? Não são aqueles que estão na televisão, não, que estão na mídia, não são esses, né? Então, não são políticos e nem são empresários, são banqueiros que você nem sequer sabe quem são. Esses que você não vê, esses que estão ocultos nas sombras. Então, o que nós devemos fazer como cristãos? Qual é a minha posição e qual é a sua posição? Faça o bem enquanto há tempo de fazer o bem, né? Abrace mais, perdoe mais, viva a sua vida de uma forma honesta, de uma forma digna, honre a Deus e aos seus mandamentos. Seja um modelo a ser espelhado, seja prudente, vigie e ore sem cessar, esteja atento aos sinais, obedeça, né? Obedeça, fundamental. E não tenha medo, não tenha medo. Jesus está conosco, né? Descanse no Senhor. O que você dá graças, tudo que você dá graças está purificado. Mas tem a soja, tem um alimento transgênico que você orou, você deu graça para aquele alimento, abençoou. Não, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Continua valendo, desde que você ore. Desde a sua oração tem o poder de purificação, tá bom? Então não deixa de orar, agradeça pelo alimento. Você não precisa fazer para cada cafezinho, você pode fazer de manhã, como eu faço. Pela manhã eu acordo, Senhor, tudo que eu for comer hoje, né, todas as ações que eu fizer, a minha entrada, a minha saída, eu quero que o Senhor me abençoe. Abençoe a minha entrada, abençoe a minha saída, purifique tudo que eu for comer, né? Que venha fazer honras a Ti, simples assim. Poderoso assim, né? Então, não é o que entra pela boca, é o que sai da boca, né? Então, estenda mais a mão,
acolha mais pessoas, divulgue a mensagem da cruz, divulgue esses vídeos, né? Divulgue esses vídeos, busque conhecimento de fatos que te cercam, né? Se você está ferido, meu irmão, você está ferida, ouça as vozes que verdadeiramente te amam, escuta quem te ama, eu amo a sua vida, eu estou pagando alto preço para te anunciar a verdade, né? Ame mais e entenda o amor. O amor é algo mais ou menos assim. Quando alguém escreve para mim, contando uma história, e eu vejo que aquela pessoa está machucada, eu sangro com ela. Sabe, quando eu vejo uma história, uma narrativa de alguém que está sofrendo, eu também me entristeço por ela, né? Então isso é o amor, esse é o amor incondicional, o amor ágape, né? Quando você sentir que não há mais nada o que fazer. Olha, eu já fiz de tudo, Daniel, eu orei, eu jejuei, eu fiz a minha parte, eu busco uma vida de santidade, então por que eu estou sendo perseguido? Paulo foi, Elias foi, Eliseu foi, Moisés foi, todos foram. Sabe qual dica que eu te dou? Eu também sou perseguido, eu também sofro retaliações, ataques e tudo mais, né? Então, sabe o que eu tenho aprendido? Às vezes eu olho para minha esposa, eu olho para um parceiro de combate, e olha, nós sabemos que nós fizemos o nosso melhor, estamos fazendo o nosso melhor, Estou buscando a Deus, estou orando, estou jejuando, estou buscando a sua palavra, Estou conhecendo essas coisas, estou antenado nas coisas do mundo, mas tem a minha parte, jogar a rede, mover a pedra, tem a minha parte, Então olhe para aquela pessoa que está batalhando ao seu lado, talvez o seu marido, a sua esposa, aquele seu amigo que você confia, aquela sua amiga que você confia, e diga para ela ou para ele, apenas lute. Lute, persevere, apenas lute, eu estarei ao seu lado e Ele estará conosco. Simples assim, poderoso assim. Bom combate a todos nós. Força e honra, força na jornada, honra ao Cordeiro. Que Deus te abençoe e te guarde.